o Salmo 23. Vejamos primeiramente como ele está escrito na Bíblia. Vejamos o que ele diz. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Como você vê, a relação pastor-ovelha é bem mais forte do que poderíamos imaginar. Daí a beleza de sermos considerados poeticamente ovelhas que podem chamar o seu Deus, o Deus Altíssimo, de o meu pastor, aquele que garante que nada me faltará. Aliás, uma breve análise na língua hebraica, o idioma original desse salmo, nos revela uma interessante surpresa. Quando o texto original diz Adonai Roi, está usando um título para Deus, um pronome de tratamento, uma forma de chamá-lo cujo sentido poderia ser vertido por Senhor, o meu pastor. E o complemento nada me faltará não tem originalmente o sentido de terei tudo o que desejo, conforme poderia se deduzir da tradução em português, mas sim de nada terei falta, ainda que eu não tenha tudo. Seria como aquele provérbio que diz, não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. E isto me faz mais suprido do que todos os que julgam ter todas as coisas. Voltando a falar da ovinocultura oriental, outra coisa bastante marcante às ovelhas, de um modo geral, é o seu constante senso de medo, de terror. Elas praticamente não possuem elementos naturais de autodefesa, como garras, dentes afiados ou venenos. Logo, é provavelmente em virtude disto que elas têm medo de praticamente qualquer coisa, em alguns casos, até do seu próprio reflexo na água. O barulho das correntezas também pode assustá-las, e é por isso que após a estafante travessia pelo deserto, o pastor deve conduzi-las às águas de descanso, isto é, águas que descansam e, ao mesmo tempo, águas que sejam tranquilas para não assustá-las a ponto de impedir que saciem sua sede. Isso é de fato muito curioso, não é mesmo? Imagine um tipo de animal que, mesmo diante de uma nascente de água, morre de sede apenas porque tem medo. Pois este é o comportamento muito semelhante a de todos nós. Exatamente, é semelhante ao comportamento humano. Afinal de contas, quantas pessoas há que perdem oportunidades de amor, carinho, vitória na vida apenas porque têm medo? Medo de amar, medo de servir, medo de se arriscar, medo de Deus. São como ovelhas. Ovelhas sedentas, porém medrosas, que se tornam infelizes de tanto querer ser felizes. Certo beduíno uma vez explicou que, em algumas ocasiões, o pastor tem de pegar água com as próprias mãos e trazer até a boca da ovelha para que a mesma possa beber e não morrer de sede. Isso aumenta ainda mais o sentido do pastor aplicado a Deus, quando é dito que ele nos leva a águas tranquilas e refrigera nossa alma, mesmo em meio aos nossos infernos existenciais, mesmo em meio aos nossos temores. Imagine agora a aparente monotonia de um dia de atividade pastoril do Oriente Médio. Como você pode ver nesses típicos pastores palestinos, a sua tarefa é vigiar as ovelhas, não deixando que nenhum mal lhes aconteça e cuidando para que não passem necessidade. As roupas de um pastor não são as mais bonitas que uma pessoa pode ter e o sol escaldante do deserto castiga-lhes a pele todos os dias. Ele sabe que esta será novamente a sua rotina na manhã seguinte, mas o pastor não se importa. Ele gosta do que faz e ama o seu rebanho. Esse comportamento ilustra muito bem algumas comparações que Cristo faz entre a sua pessoa e a figura de um pastor de ovelhas. Através desse contexto, amplia-se mais o sentido profundo das palavras de Cristo, que certa vez declarou na Bíblia: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. João 10, verso 11. Cristo, com certeza, conviveu com muitos pastores de ovelhas numa sociedade que era predominantemente artesã e pastoril. O povo que o ouvia
compreendeu de modo bem claro a comparação que ele fez ao equiparar o seu amor pela humanidade ao de um pastor pelo seu rebanho. Chega finalmente a tardinha e é hora de todos voltarem para o curral. O ideal é sair do momento em que não se pegue o escaldante sol do dia, nem o gelado vento da noite que, pasmem, permeia as madrugadas do deserto, obrigando todos a se agasalharem muito bem. Foi talvez imaginando o caminho de volta ao aprisco que Davi compôs: Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Isto quer dizer que ele me leva por caminhos retos, não tortuosos. Com ele estamos seguros de estar voltando para casa, estar de volta para o lar. Mas o texto abre espaço para a possibilidade de provações ao longo do caminho. Noutras palavras, a companhia do bom pastor oferece conforto e segurança, mas não garante uma paisagem constantemente tranquila. Existe a possibilidade de andar pelo vale da sombra da morte. Alguns comentaristas supõem que o Vale da Sombra da Morte, descrito no Salmo, seria um lugar real, geograficamente parecido com este que você está vendo em seu vídeo. Caminhos íngremes e apertados em meio às rochas que oferecem muitos riscos para a vida do rebanho, desde o ataque de animais que ficavam nos penhascos até mesmo a queda em meio ao terreno bastante escorregadio. Por isso o nome Vale da Sombra da Morte, isto é, os vales em que há constante risco de vida. Mas, se esse trajeto era inevitável para poder voltar então para casa, por que não enfrentá-lo? E como fazer para que animais tão medrosos como as ovelhas atravessassem uma região tão difícil e tão perigosa como esta? Bem, neste ponto, alguns pastores desenvolveram uma técnica de adestramento bastante curiosa, bastante inusitada. Eles cantam ou tocam para que as ovelhas, ao som de sua voz, se acalmem. Elas então formam uma fila indiana, exatamente como esta que você está vendo, e passam através do lugar perigoso. Isto não é incrível? Elas simplesmente reconhecem a voz do seu pastor e tal fenômeno nos faz lembrar aquela outra comparação feita por Cristo ao dizer certa vez: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. João 10, 27. E se uma ovelha caísse, como o pastor poderia resgatá-la? Bom, para isto ele contava com um instrumento chamado cajado, que normalmente se aparece como estes nas pinturas artísticas relacionadas ao antigo Oriente Médio. O que poucos sabem é que o cajado poderia ter 3 funções, e 2 delas estão relacionadas no Salmo. Daí a expressão, a tua vara e o teu cajado. O cajado normalmente usado era para tocar o rebanho, principalmente quando uma ou outra ovelha começava a sair do meio do grupo, dispersando-se. Aí, a sua função entrava como vara. O pastor batia na ovelha desobediente, fazendo-a voltar para o grupo. Devido ao fato de muitas ovelhas caírem em buracos de difícil acesso, a ponta teria a forma de um gancho. Literalmente, então, o pastor pescava a sua ovelha quando o seu corpo era machucado e estava fora do alcance de uma extensão, por exemplo, do seu braço. Mas esta mesma ponta guardava muitas vezes um segredo. Havia um encaixe embutido que a fazia se transformar rapidamente numa lança mortal que o pastor usaria em casos de perigo para o rebanho, principalmente no ataque de algum predador. Ao lado disto, havia, é claro, o estilingue, ou funda, usado também por muitos garotos palestinos até hoje na região do Oriente Médio. Como você vê, o mesmo instrumento tinha uma função protetora, a lança, salvadora, o cajado, e disciplinar, a vara. O mesmo Deus pastor que acolhe e protege também castiga aos que ama, não para fazê-los sofrer, mas para aprimorá-los, sabendo que muitas vezes a dor é o que nos ensina em certos momentos que, de outro modo, não aprenderíamos. Essa, afinal, é a dinâmica de nossa vida. Se sofrermos demais, não suportaremos. Mas, se sofrermos de menos, nunca saberemos quão mal é o mal e não desejaremos nos livrar dele. Por isso que Deus, de maneira infinitamente sábia, administra a dosagem de varas, lanças e cajados que precisamos ter em nossa caminhada pelo Vale da Sombra da Morte até chegarmos novamente ao lar que ele prometeu. E por falar em lar, é emocionante ver a cena de um rebanho chegando ao aprisco. Elas parecem saber, de algum modo, que estão chegando em casa.
que o deserto ficou para trás. Ali o pastor costuma dar-lhes uma última refeição que supre as suas energias, aquelas gastas na travessia do deserto. E elas estarão então prontas para dormir. Mas antes disto, um último trabalho deve ser feito, uma recontagem das ovelhas. Todo o pastor no Oriente Médio conta as suas ovelhas várias vezes durante o dia, sempre com o objetivo de verificar se não está faltando nenhuma. As condições adversas do lugar, somadas à falta de cercas, tornam o deserto um local traiçoeiro para o rebanho, com possibilidade de extravio do grupo. Daí as constantes contagens e recontagens do rebanho. Aliás, Jesus também lançou certa vez mão deste costume para contar a história ou parábola de um pastor que tinha 100 ovelhas e, ao perceber que uma lhe faltava, deixou todas as outras no aprisco e voltou estrada fora para encontrar aquela que havia ficado para trás no deserto. Ao encontrá-la, qual não foi a sua felicidade em festejar o achado do animal e comemorar com todos? Da mesma maneira, ele diz que nós somos preciosos para Deus. Poderia ser apenas uma ovelha, porém, para ele, ela era tão preciosa que se tornava mais do que uma. Ela era única em meio ao seu rebanho. Como o próprio Cristo nos ensinou, tal parábola ilustra o amor de Deus pelos seres humanos. Apesar de possuir bilhões e bilhões de filhos em todas as épocas e mundos, ele nos trata como se fôssemos os únicos de todo o universo e comemora os nossos acertos e conversões como se fôssemos o mais precioso tesouro do seu baú de riquezas. Esta história da busca e achado de uma ovelha que se desvia das outras nos faz lembrar de um outro episódio que aconteceu certa vez na fronteira entre Israel e o Egito. Um ônibus estava cheio de turistas seguindo para conhecer o monastério de Santa Catarina e o Monte Sinai, que ficam na mesma região dentro do território egípcio. No caminho, o guia aproveitou a viagem para explicar aos turistas a importância dos rebanhos para aquela região e como os pastores valorizam as suas ovelhas. Enquanto ele explicava estas peculiaridades culturais, os passageiros viam da janela do ônibus vários rebanhos junto aos seus pastores, num local que parecia uma espécie de uad coletivo, onde havia água e vegetação com relativa abundância. Alguém então solicitou para parar o ônibus para que pudessem tirar algumas fotos e prosseguir viagem. As relações entre Israel e Egito não estavam muito bem nesse tempo e a zona de fronteira entre os dois países era um lugar deveras perigoso. Mas ele cedeu ao pedido, dando aos viajantes 10 minutos para tirarem as fotos e voltarem para o ônibus. Enquanto eles posavam para as diversas fotografias, alguém percebeu que um dos pastores tomou uma das ovelhas do meio das outras e, com certa firmeza, quebrou-lhe a perninha. Pastores no Oriente Médio geralmente são pessoas rudes por natureza e sem muita instrução escolar. Os turistas, é claro, ficaram horrorizados com a cena e protestaram ao guia se não haveria ali um núcleo de proteção aos animais. Enquanto isto, o pastor calmamente enfaixava a perna quebrada do animal como se estivesse apenas brincando com aquilo ou treinando primeiros socorros. O guia se aproximou dele e perguntou-lhe em árabe o que estava acontecendo. Após a explicação gesticulada, típica do povo oriental, ele voltou para o grupo e deu a explicação. Aquela ovelha, disse o pastor, era um animal muito travesso e de difícil adestramento. Ela era a única que não obedecia à sua voz e sempre fugia do meio das outras. Nem mesmo o cão pastor dava conta dela. Um dia, continuou ele, ela ficou desaparecida por 3 semanas e quase morreu. Noutra vez, foi resgatada por um amigo e, nesta última, uma cobra venenosa quase a picou, não fosse a chegada urgente do pastor. Muitos, continuou ele, haviam aconselhado-o a vender o animal para o abate, se livrar dele, pois estava dando muito prejuízo com veterinários e medicamentos, depois de ter a sua lã danificada devido à peripécia pelo deserto. A lã ficava, nesse caso, cheia de gravetos e carrapichos, tornando-se inapropriada para a tosquia. Mas aquele pastor gostava do pequeno e teimoso animal. Por isso, pensou em quebrar-lhe a perna para sua própria segurança, pois assim não conseguiria mais escapar do grupo, fugindo para longe. Dói mais em mim do que nela, concluiu o pastor, mas eu tenho de fazer isto para sua própria segurança. O único problema é que, a partir dali,
Enquanto todas as ovelhas iam caminhando no trajeto entre o oásis e o aprisco, aquela teria de ser carregada em todo o percurso. Ter um pastor que nos cuida é mais do que ter um pensamento positivo ou um otimismo mental. É sentir-se literalmente amparado, protegido por alguém que verdadeiramente nos ama. E como isto faz bem à alma e refrigera o nosso ser ao atravessarmos o caótico deserto dessa existência. Afinal, ele nos fornece oásis que aliviam a nossa travessia e garantem que todo sofrimento, por mais duro que seja, será passageiro. Pois um dia, sim, um dia, habitaremos para sempre na sua casa. Não será apenas por um tempo, mas para todo sempre. Nós, ao lado do bom pastor.